sou o Greg. Eu sou Cris. Greg Wooligan Minha mãe não era o mandou que eu botar queria essa pra barba. amigo. Eu acho Mas ser o muito saco de legal. pancada da turma uniu a gente. Pisante maneiro. Valeu. Bom, hoje nós estamos aqui com dois especialistas, né? E um cara assim um tanto pouco Prazer. desconhecido assim, ou famoso assim no ramo da economia, né? Pra falar um pouco aí sobre o Visconde de Cairu, ou mais conhecido aí pelos íntimos, né? José da Silva de Lisboa. Bom, vou começar então fazendo a primeira pergunta. Quem era José da Silva Lisboa? Ou Visconde de Cairu? Cara, então para começar a introduzir um pouquinho sobre a vida dele, antes de responder sua pergunta, o José da Silva Lisboa, ele nasceu em Salvador, na Bahia, em 16 de julho de 1756. Ele era filho de um arquiteto português, que era o Henrique da Silva Lisboa, e sua mãe, que era a Helena Nunes Jesus. E ele fez os preparatórios na Bahia desde seus 8 anos, então ele sempre estudava muito. Ele estudou filosofia, música e piano desde seus 8 anos. E ele chegou a concluir os estudos? Sim, claramente, né? Mas no caso ele foi em Lisboa, né? Pois como o governo português, ele não permitia a universidade, né, da colônia, então todos eram realmente obrigados, né, a se formar em Portugal, na Universidade da Coimbra. Então, mas certo, mas ele concluiu assim alguma faculdade assim, ou alguma formação de alguma especialidade assim no caso? No caso ele se formou em Direito, né? Sim, ele se formou em Direito Canônico e Filosofia em 1774. E nesse mesmo ano, ele foi nomeado substituto das cadeiras de grego e de hebraico do Colégio das Artes de Coimbra e se tornou bacharel em canonês pela Universidade de Coimbra, onde ele concluiu os cursos de filosofia e medicina. Depois disso, ele voltou à Bahia, atuando como professor de filosofia nacional e moral na cidade de Salvador, além dele fundar uma aula de grego. Ele ficou por quanto tempo dando essas aulas? Cara, ele ficou cerca de 20 anos, né? Pra você ver o tanto de tempo que ele ficou, né? Então, aí ele voltou a Portugal, né? Ele obteve a sua aposentadoria, né? Graças a Deus. E a nomeação, né? Ele foi nomeado a deputado e secretário da mesa, né? De inspeção da Bahia, né? Nossa, então, do começo da vida dele já fez bastante coisa, né? Sim. Ele foi um grande economista, né? Da época. Historiador, jurista, publicista e político brasileiro também, né? Então ele foi ativo na época da independência do Brasil, sendo o primeiro barão de Caiuru, né? Posteriormente Visconde de Caiuru no Brasil, né? É interessante, mas por que assim tanta gente rejeitava a figura do Cairu? Bom, na verdade, o Cairu, ele ficou com mais fama de conservador depois da Revolução Liberal de 1821. E nós percebemos que com isso ele irritava mesmo os liberais, principalmente quando ele chegava para dar aqueles seus discursos longos e profundos. Se eu não me engano, né, o Cairu ele chegou a até publicar o catolicismo, né, da doutrina cristã, que me parece, no caso, que nesse contexto ele não teve nenhuma contradição, né, dele ser católico e dele defender o liberalismo econômico, né, até porque o liberalismo econômico o catolicismo, né, só vai ser criticado no final do século XIX. Justamente por conta disso, de alguma forma, pode encontrar esse tipo de contradição. Então tem e muito mais obstáculos para tentar entender Cairu. Certamente ele é um cara muito complicado de se entender. É demais. Eu tava dando algumas pesquisadas, né? Eu queria entender um pouco mais o porquê do nome Barão de Cairu. No caso o título, né, Barão de Cairu. Bom, na verdade, o Barão de Cairu é um título nobiliárquico brasileiro que foi criado por Dom Pedro I em favor de José da Silva Lisboa. Como Silva Lisboa ele sempre apoiou Dom Pedro I e Dom João VI, que era o intelecto preferido dele, ele recebeu este título e ocupou diversos cargos na administração econômica e política. Inclusive o Silva Lisboa, ele teve uma grande, ele foi um grande bajulador, né? Então, ele plagiou as riquezas das nações e se adaptou às suas ideias, ao gosto do poder local, no caso. Essa Riqueza de Nações que você falou é um livro? Essa é a obra mais famosa de Adam Smith, né? Um importante teórico das relações econômicas. Vocês já leram ou conhecem algum autor? Eu nunca cheguei a ler o livro. Já leu? Não faço ideia. Agora do o que ele seja. autor é o Adam Smith? Também não conheço. Eu já conheço, já vi alguma coisa sobre ele.
Você sabe quais seriam essas ideias, as mudanças que o José da Silva Lisboa fez nesse livro? Então, ele procurava mostrar a sua relevância e a coesão dos principais envolvidos na riqueza das nações, né? Sendo o Lisboa, sobretudo, influenciado pelas mensagens de abertura, né? Então, abertura econômica, perdão, e no sentido de uma maior liberdade, no caso de uma atuação dos agentes econômicos, vamos dizer assim, individuais, né? E para Silva Lisboa, eram justamente as situações de restrições impostas aos agentes econômicos que exigiam uma especial tomada de atenção por parte dos governantes, os caras lá de cima, os quais eles tentariam promover a aplicação da lei essenciais da economia política. Tanto que os seus objetivos, né, era de mostrar justamente essa inconveniência de toda ou qualquer legislação discricionariamente. Então, impeditiva, no caso, de uma ação econômica, né, da época, e de glorificar as indústrias ativas, até trabalhos discretos, no caso, né, da época, e até de uma instrução franca, né, vamos dizer assim. Então, o comércio ele era cada vez mais individualista, né, livremente ele trabalhava ali, instruía até os dispor de uma boa fé, até de um fruto mais, vamos dizer, de um trabalho honesto, no caso. Então, o José da Silva Lisboa, ele impulsionou a criação de uma aula de economia política, ele colaborou diretamente na redação dos decretos que ditaram a abertura dos portos brasileiros e fez o levantamento da proibição de instalação de manufaturas no Brasil e dentre outras várias coisas que ele fez. Tanto que a sua atitude era mais favorável, né? Ele contribuiu para a criação das suas condições, né? Então, condições assim indispensáveis, vamos dizer, né? Então, a independência foi justamente isso que fez a independência política no Brasil. Bom, como vi aí que você citou aí sobre a abertura dos portos brasileiros, né? Eu queria entender como foi esse processo e como Lisboa esteve participando dele. Então, quando a corte portuguesa correu para o Brasil com medo de ser invadida, grandes medidas precisavam ser tomadas. E uma delas foi abrir os portos para as nações amigas. E o Silva Lisboa, ele ficou conhecido como arquiteto, leitor e planejador deste plano. Mas por que eles tiveram que abrir os portos? Eu vou dar um exemplo, ok? Posso dar esse exemplo? Pode. Suponhamos que no Brasil, lá na época de 1808, né, nosso solo ele produzia diversos alimentos, como milho, cana-de-açúcar, feijão, dentre outros alimentos, né? Porém, ele não produzia de jeito nenhum o nosso tão amado algodão, por exemplo. Então, por exemplo, você está querendo falar que a gente tinha bastante comida, mas não tinha uma variedade tão grande de roupas, Exatamente. né? Por conta do algodão ele ser uma matéria-prima, né? Bom, e por isso que era preciso trazer o algodão de fora para dentro do Brasil, não é? Exatamente. É verdade, né? Faz bastante sentido. Por que eles não pensaram em abrir antes? Bom, porque na época eles viviam no período do mercantilismo, que era a formação dos estados nacionais. Exatamente. Naquele tempo, no caso, era divulgado, no caso, a filosofia de pensamentos, né? Então, ele consistia, vamos dizer assim, a ideia que a riqueza, no caso, o país era medida pela quantidade de metais preciosos, né? Que conseguia acumular, né? E dessa forma aí, não era muito viável negociar com os países vizinhos, porque se comprássemos os produtos deles, nós mesmo meio que estaríamos doando os nossos metais preciosos para eles. E aí, além dos portos, né, depois de abrir os portos, eles tiveram benefícios do algodão. Quais outros benefícios que eles tiveram além do algodão? Bom, a partir daí, eles podiam exportar os seus produtos produzidos em excesso, como produtos agrícolas, que hoje atualmente ocorre no Brasil. Então, assim, antes, no caso, eles abasteciam toda a população brasileira, né? Mas aí não tinham como eles exportarem para fora do país, né? Então, até tinha algumas formas, né, não tão eficientes como esta, né, mas com isso o Brasil ele conseguiu, né, exportar para os países com mais dificuldades, né, no solo e no clima, né, e com essa troca esses países eles poderiam produzir produtos
que não conseguimos produzir aqui, né? Um exemplo mesmo é a tecnologia. Quer dizer então que se os portos não estivessem abertos, a gente estaria usando aquele J2 Prime? Nem isso, tá? A gente tá usando aquele Spock quadradão, sabe? Aquele tijolão, né? Exatamente. Então, mas é isso, né? Graças ao Silva Lisboa, ou Visconde, né, do Caruru, tivemos esses portos abertos, né? Every